Então, hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que ela vai te auxiliar nos seus estudos e vai aumentar a velocidade da sua revisão. É uma ferramenta simples, você só vai precisar de papel, caneta, lápis e dá para fazer até mesmo pelo celular. O fichamento, ele é um registro escrito ou digitado que vai relembrar toda uma linha de raciocínio. E eu quero deixar claro que aqui no vídeo eu não estou falando do fichamento acadêmico. Eu estou falando do fichamento como uma ferramenta pessoal de estudo. O registro, ele é uma simbologia gravada em um meio digital ou físico. E essa simbologia, ela representa alguma coisa. A gente tem o CPF, por exemplo. O CPF, ele tem uma simbologia, que é uma sequência numérica, uma sequência de números. Essa sequência de números representa você, como pessoa física, e ela está guardada no banco digital de dados do governo. Relembrar é lembrar novamente aquilo que você já viu, ouviu ou escutou. É gravar na memória de novo. Em suma, o que você já viveu. Linha de raciocínio é o desenvolvimento de um pensamento, com início, meio e fim. Ele vai guiar a pessoa até uma conclusão. Então, pensa comigo, por exemplo. Hoje você tem que aguar as plantas. Só que hoje choveu. Então, logo, você conclui que não precisa aguar as plantas, porque a chuva já fez o seu trabalho. Então, eu vou te passar a maneira como eu faço o meu fichamento, mas eu recomendo que você estude e veja a melhor maneira. Crie as suas próprias regras para você estudar e relembrar o assunto que estudou. Então, primeiramente, eu coloco a data do dia que eu estou fazendo, para poder relembrar quando eu estudei aquilo. Logo depois, eu coloco o nome do material que eu estou estudando e eu também coloco o autor. Esse daqui é outro detalhe importante. Eu coloco o nome do material e o autor daquele material. Então, se eu estou estudando um vídeo, por exemplo, eu coloco o título do vídeo e de qual canal é o vídeo, quem é o autor ou o nome da pessoa que fez aquele vídeo. Se é um livro, por exemplo, então o nome do livro e o nome do autor daquele livro. E para textos também, se é um texto, o nome do título do texto e também o autor daquele texto. Logo depois, eu coloco o assunto que está sendo tratado. Então eu faço a minha leitura e identifico qual é o assunto que aquela pessoa está falando, o que ela quer dizer com aquelas palavras. E daí eu coloco o assunto. Pode ser também o título daquele parágrafo. Às vezes a gente está lendo um livro e tem o título do parágrafo. Então, por exemplo, eu começo a ler um livro de física e lá tem velocidade média. Então, o título do meu assunto já vai ser velocidade média. Esse já vai ser o meu título, que vai ser o assunto, né? Que eu vou colocar com um ponto. Isso é outra separação que eu faço. Para os assuntos, eu coloco pontos. E para as minhas palavras ou para as minhas citações que eu vou utilizar para me recordar, eu coloco setas. Então, eu estou estudando e identifiquei que o autor está falando de um assunto. Então, eu faço um ponto e anoto o nome daquele assunto, ou uma palavra que me lembre daquele assunto. E logo embaixo, eu coloco uma seta. Então, eu continuo lendo o texto e escrevo ou uma citação, por exemplo, daquele livro, uma parte do livro que me lembre do que aquele autor está explicando, de que parte do conteúdo ele está explicando, ou uma palavra-chave que me lembre do que está sendo explicado. Então, por exemplo, se eu começo a ler um livro de física, novamente, e ele está me explicando o que é velocidade média, então a minha palavra-chave, por exemplo, né, vai ser uma fórmula-chave. Então, eu já coloco lá na minha setinha, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. E assim, quando eu coloco o olho nessa fórmula que eu escrevi, eu já lembro do que está sendo falado naquele livro, naquela obra ou naquele vídeo. E toda vez que eu continuo lendo e eu vejo que o autor ele trocou de assunto, eu já vou lá e faço um novo ponto, porque o ponto auxilia a me guiar quando teve a troca do assunto. E as setas, elas me auxiliam no raciocínio, a seguir a linha de raciocínio daquele autor. Então, você vai colocar a data, você vai escrever o nome da obra que você está estudando, marcar os assuntos que você está estudando com pontos no seu papel, no seu computador, no seu celular, e escrever com setas as palavras-chave, as citações ou
até mesmo um símbolo, uma simbologia que lhe lembre daquele assunto, ou uma fórmula que lembre você daquele assunto. Aí, quando chegar na hora de fazer a sua revisão, você lê novamente o seu fichamento e vê se está recordando daquilo que você estudou. Se você vê que aquela palavra não faz você lembrar daquele assunto, troca a palavra, coloca outra palavra, ou faz o fichamento de outra forma. O mais importante é a sua revisão ser boa, o seu estudo ser melhor. Então você pode ir aprimorando. Eu estou ensinando o jeito que eu faço aqui para você, mas você pode sempre mudar e fazer da maneira que você achar melhor e a maneira que melhor se adaptar para você, que melhor te auxiliar. As principais vantagens aqui do fichamento é que se você pegar um novo edital, por exemplo, você não vai precisar ficar folheando o seu caderno ou folheando as suas revisões para saber que assuntos daquele edital novo você já estudou. Você vai ter os seus fichamentos organizados ou no seu celular ou em fichas nas suas pastas, e daí você já vai saber qual é os assuntos que você estudou, porque lá vai ter o nome do assunto, e o nome do assunto vai te relembrar que assunto é aquele. E outra vantagem também é na velocidade das revisões. Então, outra vantagem é a velocidade da revisão. Como você não precisa ler todo o conteúdo de novo, você só pega a sua ficha, lê as palavras importantes que lembram você daquele conteúdo, do que o autor está falando naquela obra, e assim você vai estudar, revisar de uma maneira bem mais rápida. Agora, uma dica final que eu vou te dar é explicar o conteúdo com o seu fichamento na mão. Pode ser até para a parede, se você não tiver com quem explicar ou para quem explicar. Pode explicar para um boneco que você deixa em cima da mesa ou até para um copo d'água. O importante é você explicar com o seu fichamento na mão. Assim, você vai observar quais pontos da explicação você não recorda e vai pegar o fichamento para ver. E o fichamento vai te trazer a recordação daquele assunto. Se você pegar o seu fichamento e não lembrar do que você estudou, é porque você tem que melhorar o fichamento. Então, você pode mudar a forma que você está fazendo e assim você vai ter certeza se você está fazendo um bom fichamento ou não. Então, hoje a gente teve um vídeo diferente, não é uma resolução de questão, mas é um assunto, uma orientação de estudo. E eu tenho certeza que vai te auxiliar em alguma coisa. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal para conteúdos como esse, de orientação de estudo e de resolução de questões também, de física especificamente, cheguem a mais pessoas. Grato pela sua atenção, fica com Deus e bons estudos!